Oi pessoal, nosso segundo programa sobre comentários da semana, de tudo que está acontecendo ou os principais acontecimentos da política nacional. Mas antes de entrar no comentário da semana, eu quero anunciar o seguinte: a próxima semana é uma semana de Páscoa, muito importante para judeus, cristãos e na cultura como um todo. Eu vou fazer na sexta-feira da Paixão duas lives bem legais, uma com Guilherme Boulos e outra com o padre Júlio Lancelotti. Então fica ligado, sexta-feira que vem, uma live com Guilherme Boulos e uma live com o padre Júlio Lancelotti. E de quinta a domingo, todos os dias, eu vou fazer uma live sobre o tema da Páscoa. Vamos falar sobre a crucificação, sobre a ressurreição e todo o viés revolucionário da paixão de Jesus pela humanidade, do compromisso do Evangelho com os pobres e com os oprimidos. Então anota aí na sua agenda, sexta-feira, Boulos e padre Júlio Lancelotti, e de quinta a domingo, todos os dias, uma live minha sobre o sentido revolucionário e popular da paixão de Cristo, da Páscoa, da luta pela libertação do povo. Bem, agora vamos aos comentários da semana. O primeiro que eu quero fazer é sobre as medidas mais restritivas no Rio de Janeiro por conta da pandemia. Temos um decreto muito importante que está relacionado ao fechamento das praias, dos restaurantes. Atividades não essenciais não podem acontecer. Nós achamos até que as medidas poderiam ser mais restritivas ainda, obviamente dando condições ao povo de sobreviver. Vou falar sobre isso. Mas tá aí, medidas restritivas e o governo do estado sinalizando aí via LERJ a antecipação de feriado. Até rolou aí uma matéria no site do governo incentivando o turismo consequente nesse feriadão. Mas não é feriado de lazer. É, na verdade, para a gente, dentro do possível, ficar em casa para salvar vidas, para reduzir o contágio de coronavírus no Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo e o sistema de saúde está colapsado. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Várias coisas não podem funcionar para evitar aglomeração, certo? Mas as igrejas estão podendo funcionar. Não existe vedação para funcionamento de igrejas no decreto do Eduardo Paes. Bem, vocês sabem, eu sou pastor, sou discípulo de Jesus e estou morrendo de saudade dos encontros presenciais da minha comunidade de fé. Mas eu considero isso um absurdo. Eu quero dizer que até do ponto de vista teológico e bíblico, igreja não é templo. Templo, igreja, é corpo de Cristo, é a gente. A igreja pode ter o templo fechado e continuar funcionando em oração, em socorro, em aconselhamento pastoral, em redes de solidariedade, campanhas para reduzir a fome. Tem 1000 formas da igreja, para além de templo físico, funcionar, socorrendo, amenizando o sofrimento, orando pelas pessoas, distribuindo alimento, socorrendo de fato quem precisa. O templo, enquanto aglomeração, é contágio, gente. É transmissão. Igreja não é vacina. Pastor não dá imunidade. O sol nasce para justos e injustos, como diz a Bíblia. Portanto, eu quero incentivar aqui que as igrejas estejam com seus templos fechados e com seu coração aberto, socorrendo as pessoas, sim, mas tendo responsabilidade com a vida das pessoas. Eu sinto falta, eu sinto saudade, mas distanciamento social é necessário para preservar vidas. Portanto, templo fechado e igreja enquanto corpo de Cristo aberta e disponível para socorrer as pessoas. Mas aglomeração não rola, não tem consequência, não tem ética, não é uma atitude de amor com as pessoas. Então, estou defendendo que as igrejas não abram por uma questão de responsabilidade com a vida das pessoas. Eu estou defendendo que as medidas restritivas são necessárias, mas é óbvio que nós precisamos de políticas públicas para garantir as condições para que as pessoas fiquem em casa. Estamos falando de auxílio emergencial que seja contínuo, que seja prolongado, que seja no mínimo de R$600. Estamos aqui defendendo, inclusive, renda básica universal, que é uma medida fundamental para reduzir desigualdade, para ativar a economia,
para combater a fome. Então tem pelo menos duas frentes necessárias para a gente garantir distanciamento social. Uma, política pública para socorrer as pessoas, para garantir acesso a recursos, para que inclusive pequenos e médios comerciantes possam fechar sem desempregar e mantendo lá o seu rendimento. Portanto, tem responsabilidade social e medidas econômicas possíveis, basta vontade política. E, obviamente, a outra frente de atuação são as nossas redes de solidariedade. É a sociedade civil se organizando para distribuir recursos e alimentos. Portanto, gente, é possível sim distanciamento social com responsabilidade, sensibilidade e garantindo às pessoas condições de sobrevivência. É com isso que a igreja devia gastar tempo e energia, solidariedade e exigindo política pública, fé, consequente, amor ao próximo. Outro acontecimento super relevante dessa semana foi que a segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou Sérgio Moro parcial, suspeito em todo o processo de julgamento e de condenação do Lula no caso do triplex. Na verdade, o que a gente percebeu aqui, e acho que esse é o ponto fundamental, é que Lula não teve direito a um julgamento imparcial. O próprio juiz, Sérgio Moro, atuou junto aos procuradores para construir as provas contra o réu, ou seja, vicia completamente todo o processo de julgamento. Toda pessoa deve ter direito a um julgamento imparcial e deve ser considerada inocente até que se prove o contrário. São princípios básicos da nossa democracia. Então, o STF percebeu que Moro atuou, na verdade, como alguém que construía as provas para previamente condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É como se Lula entrasse no julgamento previamente condenado pelo juiz que faria o julgamento. É uma exceção, é uma anomalia, é uma medida antidemocrática, enfim, mas o STF julgou que Lula, na verdade, não teve direito a um julgamento imparcial. Só que, gente, mais do que um debate juridiquês, isso teve consequência política grave, porque, veja bem, Lula foi preso, não pôde ser candidato à presidência da República, teve os seus direitos políticos suspensos, e isso viabilizou com muito mais facilidade a eleição de Bolsonaro. Agora, atenção nessa situação bizarra. O juiz, que na verdade foi parcial no julgamento e contribuiu para Lula ser preso e não ser candidato, tornou-se superministro do governo de Bolsonaro, assumindo conjuntamente a pasta de Justiça e de Segurança Pública. A notícia é essa, por mais bizarra, e nós já sabemos disso. O juiz que condenou Lula, e Lula não pôde ser candidato, isso facilitou a vitória de Bolsonaro, se tornou superministro de quem? De Bolsonaro. Ou seja, já ficou muito evidente todo o caráter parcial, todo o caráter seletivo do julgamento sobre o Lula. Mas eu quero, para além do Lula, e reconhecer que essa decisão do STF é um suspiro para uma democracia tão atacada pelo próprio governo, mas eu quero ir além. Eu quero dizer que toda pessoa tem direito a um julgamento que seja imparcial. E que, historicamente, no Brasil, o sistema penal funciona criminalizando especialmente as pessoas pela cor da sua pele, negros e negras, e pelo seu endereço, pelo seu CEP, pela sua condição social. Lula foi perseguido por ser o Lula, mas teve lá um desfecho positivo, publicidade, visibilidade, pressão social e, por hora, está reconhecida a injustiça. Eu me pergunto quantas pessoas são julgadas de forma equivocada, são penalizadas e não têm, lamentavelmente, a mesma visibilidade e ficam presas provisoriamente, às vezes sem julgamento e condenação. E eu estou falando, obviamente, de um recorte racial e de classe, gente. A CONDEG, quer dizer, o CONDEG, que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, publicou essa semana uma pesquisa que aponta que 83% das prisões injustas por reconhecimento fotográfico, na verdade, são de negros e negras. Ou seja, fica muito evidente por esse dado que o povo negro é culpado
culpado até que se prove o contrário, ou seja, o princípio democrático da inocência até que se prove ao contrário, quando se refere ao povo negro, se inverte. A gente tem que provar previamente que a gente não é culpado por existir. Então, estou pegando o caso do Lula para dizer que é um suspiro de democracia, mas quero me lembrar de todas as pessoas, especialmente pobres e negras, que carregam o CEP e a cor daquilo que é criminalizado no Brasil. Vamos usar esse caso para mais do que suspiro. Queremos oxigênio real para a democracia brasileira, defendendo todas as pessoas, o seu direito fundamental de um julgamento imparcial. Então são os comentários da semana. Se você puder, se inscreve no nosso canal, tem outros vídeos que a gente coloca aqui durante a semana, nessa sincera tentativa de uma produção de conteúdo atualizada, relevante, com sensibilidade social, leveza e compromisso com os oprimidos da terra. Fraterno abraço, boa semana, semana que vem a gente se encontra de novo.